Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. E claro, pessoal, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Ele e a Suprema Corte coniventes com mais esse abuso, com mais essa violação de direitos humanos. Ana, quero te ouvir, só lembrando que o nosso editor do site, Edilson Salgueiro, conversou com o deputado Eduardo Bolsonaro agora há pouco, está transcrevendo ali essa entrevista na íntegra. Logo mais a gente publica no nosso site, revistaoeste.com, a entrevista completa com o Eduardo Bolsonaro, mas a gente fez questão de conversar com o deputado, já que saiu essa decisão da primeira turma do Supremo de tornar réu o deputado por coação no curso do processo. Bom, Paula, acho que mais uma vez o deputado mostra, e ele está aqui nos Estados Unidos, as razões da aplicação da Lei Magnitsky. Olha, por mais que isso seja injusto, seja uma perseguição política à família Bolsonaro, não vou dizer nem ao Eduardo, o deputado, ou ao presidente, mas à família Bolsonaro. Há uma perseguição em curso e isso é muito óbvio. Agora, se nós podemos olhar com uma ótica positiva dessa perseguição, essa específica, o Supremo Tribunal Federal formando maioria para tornar o deputado réu, isso só coloca exatamente as coisas onde elas sempre estiveram para os americanos. Há uma perseguição política em curso. Porque quando o Lula deu a primeira entrevista depois daquele primeiro encontro, não o encontro da química maravilhosa de 39 segundos, mas quando o Lula disse que não, eu encontrei o presidente Donald Trump e eu disse para ele não, né? A equipe do Lula disse que o que contaram para o presidente Trump sobre o Brasil, sobre o STF, sobre isso, sobre aquilo, que tudo é mentira, que tudo é absolutamente, são inverdades e são mentiras, que não tem nada disso. E agora? Os americanos olham exatamente, por mais que nós estejamos mais uma vez, nada surpresos, mas enfurecidos com mais uma perseguição política, o lado positivo disso é que os americanos estão olhando e falando: presidente Lula, eu acho que, em verdade, foi o que o senhor tentou colocar para a gente naquela reunião. Porque há uma perseguição política em curso, sim, ao presidente Bolsonaro, aos filhos, ao capital político do presidente Bolsonaro, que mesmo calado, sem redes sociais, preso em casa com tornozeleira eletrônica, ainda é a maior força na direita no Brasil. Então, se podemos olhar pela ótica positiva, difícil, os americanos, mais uma vez hoje, porque se conversam com o Eduardo Bolsonaro hoje aqui nos Estados Unidos, o deputado olha para os americanos e fala: não disse? Os senhores aplicaram a Lei Magnitsky muito bem aplicada. Os senhores aplicaram as sanções dos vistos muito bem aplicadas, porque há uma constante violação de direitos humanos e de direitos constitucionais no Brasil. Alexandre, vale lembrar que Eduardo Bolsonaro não teve nem direito, sequer a escolher o próprio advogado. O ministro Alexandre de Moraes designou a DPU, que inclusive disse que não gostaria de fazer a defesa porque achava, que Eduardo Bolsonaro deveria escolher o seu advogado desde que fosse citado via carta rogatória, o que não aconteceu. Tem dois lados aí, né? A Ana já mostrou isso, está confirmando o que os americanos estão vendo. Essa aceitação da denúncia.
Por outro lado, o Marcílio explicou direitinho que não tem nada de coação, não houve nenhuma coação, né? O que há simplesmente é a tentativa de calar um deputado cuja voz, por quaisquer palavras em qualquer lugar, né? Não há limitação, quaisquer palavras, ponto final. Isso é absoluto. Está no artigo 53 da Constituição e significa democracia. Dar liberdade de expressão absoluta para aqueles que representam a origem do poder, que têm a procuração do voto para exercer o poder. Quem não tem a procuração do voto é um órgão técnico, que está em terceiro lugar na ordem dos poderes, lá no artigo 2º da Constituição. É como já defendeu José Dirceu. Trata-se de um tribunal constitucional, para tratar de assuntos constitucionais. E não para mandar prender como se fosse o juiz de primeira instância, né? o sujeito, os irmãos que fizeram ameaça. E ameaça é outra coisa, ameaça tem que ter consistência para mostrar que havia possibilidade de provocar aquilo que promete, né? Aliás, cometeram um ato falho. Os irmãos foram enquadrados em ameaça de abolição violenta do Estado de Direito. Ou seja, estão dizendo que Moraes é o Estado de Direito. Esse é um ato falho que confirma, né, uma realidade, um fato que não é de direito, mas é de fato, sobre poderes nesse país, em que se pega um regulamento interno do Supremo e se usa como se tivesse valor constitucional. A Constituição está abaixo dos poderes de ministros do Supremo. Eu acho que estão completamente isolados da realidade do mundo e, sobretudo, da história, o que a história vai mostrar inevitavelmente, porque ninguém consegue enganar o caminhar da história, né? Como diz aquela frase popular, o tempo é o senhor da razão e o senhor da verdade. Bom, 19 horas e 27 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente comenta que... Eu tenho tanto orgulho de ter sido escolhido por quase 5 milhões de pessoas que saíram de sua casa acreditando no que eu podia ajudar a vida delas, que se tiver que ficar até o final, também, para mim, é um prestígio muito grande. Acho que meu nome foi colocado na história, e não fui eu que coloquei, foram essas 5 milhões de pessoas que colocaram. Então, eu nunca fui carreirista, fui assessor, grande parte, na verdade, fui assessor mais tempo na minha vida pública do que político em si. Então, eu estou muito a cavaleiro assim, para seguir essa trajetória. E se lá na frente a política, o meu partido, a minha liderança, achar que eu posso contribuir em outro lugar, a gente faz que nem o Waze, a gente recalcula a rota. Cara, a burrice dos outros governadores é um negócio que me espanta. É tipo, sabe quando você vai fazer, nossa, sério? Porque, tudo bem, o Caiado tem uma trajetória anterior, tá? Mas ele nunca foi competente o suficiente para chegar a ser presidente da República. Então ele tem que baixar a bola e entender que o Bolsonaro fez algo certo que ele não fez antes. Né? Ou o Bolsonaro seguiu uma rota que o Caiado, o antigão, fazia e deixou de fazer. Tarcísio só foi eleito devido aos mesmos motivos que o Cláudio Castro acabou de apresentar. Zema, idem. Então, o que o Cláudio Castro acabou de dar foi uma aula para o pessoal político lá de Santa Catarina, Jorginho e companhia, né? Uma aula para Minas Gerais, uma aula para São Paulo, uma aula para o Goiás, uma aula para todos os outros governadores que só são governadores porque o Bolsonaro apontou o dedo, e para todos os deputados federais, estaduais, vereadores e prefeitos que o Bolsonaro apontou o dedo. Ele falou algo ali de lealdade. Ele sabe muito bem que o trabalho feito no Rio de Janeiro não poderia ter sido feito sem o Flávio Bolsonaro, por exemplo. Ele sabe disso, Cláudio Castro sabe disso. E ele fez questão de dizer, olha, Jair Messias Bolsonaro, que é o que eu estava gritando aqui durante dias, cara.
Dias eu gritando aqui, nego. O Alan tá criticando Santa Catarina. O Alan não sei o quê. O Alan não sei o que lá. Eu falei, gente, é isso aqui. É isso que o Brasil precisa nesse exato momento. Nós temos um preso político. Talvez você estando no Brasil, sei lá, não sei se a pessoa acaba se acostumando com o fato de Bolsonaro estar 100 dias, né, com prisão domiciliar, sem crime, sendo julgado num lugar onde ele não tem foro, por um crime que não existiu e que, se tivesse existido, ele não cometeu. É uma aberração tamanha que não teria outro assunto a ser tratado a não ser libertem Jair Messias Bolsonaro. É um preso político. Ele, e não só ele e as vítimas do Alexandre de Moraes. Todas. Eu não espero da esquerda qualquer outra postura que ela já está tendo. A minha briga, a minha luta aqui todos os dias é para que a direita entenda que nós temos um preso político e que nós precisamos libertar os presos políticos, sobretudo aquele que pode colocar um fim a essa palhaçada toda. E nem digo a você que o Bolsonaro eleito, ele vai solucionar todos os problemas decorrentes do Alexandre de Moraes, porque eu acabei de dizer aqui anteriormente, nós precisamos de um Senado, que é poder legislativo. Ele é poder executivo. Nós estamos diante de uma luta contra o narcotráfico, que não é só mais narcotráfico, é narcotráfico, mas na verdade é grupo terrorista, que você tem execuções que podem ser operadas por agentes policiais. Quando eu falo execução aqui é de obras, tá? De trabalhos, tá, gente? Obras e trabalhos que podem ser feitos pelo braço policial do Estado, a âmbito federal e a âmbito estadual. O governador do Rio de Janeiro provou que os governadores podem fazer algo. E a gente já percebeu que o STF quer meter o bedelho. Vocês sabem por que Alexandre de Moraes não está travando Cláudio Castro? Você em casa, você sabe por quê? Por causa das benditas pesquisas mostrando que ele teve apoio do povo. Não é Bolsonaro, não é mídia, não é nada. É o povo. Lembra da frase do Bolsonaro? Vocês não sabem a força que tem. É o povo, cara. É nós fazendo a nossa parte. É a timeline trazendo para vocês o que realmente aconteceu no Rio de Janeiro. É você ouvindo Lacombe, Max e eu sobre o Rio de Janeiro, virando pro seu vizinho, pro seu amigo. Você ficou sabendo disso aqui? Você ficou sabendo daquilo dali? Eu escutei lá na timeline. Eu vi o Max explicando, eu vi o Lacombe explicando. O Lacombe trouxe vários fatos aqui. O Alan estava opinando lá sobre isso, aquilo, outro. Você tem que acompanhar a timeline. É mesmo? Onde que é? Aí youtube.com/conversa timeline. Aí o cara vai lá, começa a assistir. Pô, interessante que esses caras estão falando aqui. É verdade, o narcotraficante está tocando terror. Por que a imprensa não está falando isso? Cada um de nós faz o seu trabalho. Os políticos fazem o trabalho deles como políticos, o povo faz o seu trabalho como povo, nós que somos povo, que trabalhamos com comunicação, fazemos com que essas informações cheguem até vocês, e é assim que a gente vai recuperar o nosso país. Há um superchat aqui, que está abaixo de 30, então se me permite, por favor. É de 20, do Emerson Santos. Alan, eu sou do Vale do Paraíba, São Paulo, e ontem tivemos uma ação diferente. Um motorista sequestrado, carga roubada, motorista amarrado. Até aí é o modo normal. Porém, colocaram explosivos em volta do motorista. Que mensagem é essa? Pergunta o Emerson Santos, que está nos assistindo aqui. A mensagem, Emerson, é claríssima. Eles vão atuar da mesma maneira que estão atuando, só que com mais táticas terroristas apontadas para o povo. Você tomar uma decisão, imagine só os criminosos, né? Os terroristas. Essa ação que ocorreu ontem, ela pode estar, eu não estou dizendo que ela está, ela pode estar relacionada à decisão do Gonê. Por que não? Porque todo ato terrorista visa um benefício político. Por que colocar bomba ao redor do corpo de um motorista num roubo de carga que infelizmente é comum no Brasil, no dia da decisão do Gonê?
Vejam só, eu vou aqui agora abrir o Google e perguntar quantos senadores existem em São Paulo. Então vamos lá, vamos ver quantos senadores existem em São Paulo. Então nós temos aqui a lista de senadores por São Paulo. Vamos abrir aqui, site do Senado. Vem comigo, vê os nomes. Astronauta Marcos Pontes, que não é astronauta coisa nenhuma, é só Marcos Pontes, Bundão, Jordano, Mara Gabrilli. Será que isso não é um recado? Aliás, isso é uma discussão antiga, né? Todos os estados terem 3 senadores, né? É, porque aí você tem 3 senadores num estado desse tamanho, você tem 3 senadores num estado desse tamanho. Aí você tem 3 senadores num estado que manda R$2, você tem 3 senadores Tinha que ter uma proporcionalidade como tem para deputado, né? Ainda que haja um limite máximo de 70 deputados federais por estado, você tinha que ter um número... Podia ter estado com um senador só, o outro com 4, com 5. Bom, mas eu afirmo, isso é outra discussão. Mas eu afirmo peremptoriamente, sem medo de errar. À medida em que a direita conseguir avançar nessas coisas burocráticas, chatas, políticas, eleitoreiras, os atos terroristas irão aumentar. Confirmando tudo o que nós estamos falando acerca desses narcotraficantes, que eles não são só ladrões, eles não são só narcotraficantes. Narcotraficante e ladrão não coloca bomba no corpo de uma pessoa que você roubou carga. Isso é ato terrorista. Não existe isso. Não existe. Eu vou roubar, vou botar bomba ao redor do seu corpo. O cara estava desarmado, o cara não tinha escolta armada, ele não estava ali com um grupo de segurança armados, perigosamente armados. Não tinha nada disso. Era um motorista simples, comum, como eu e você, e como qualquer outro motorista vizinho da sua casa. Esses caras colocaram bomba no corpo desse homem. Era uma bomba falsa, mas ele não sabia, né? Ele ficou mas mesmo 5 assim, horas. Mas isso é terrorismo. Mas o terrorismo é isso. Você não precisa que a bomba seja verdadeira para que o terror seja exercido. Vocês viram a cena dele saindo do caminhão, desmaiando, né? Loucura, cara. Isso é tortura. Tortura. Não importa se a bomba é verdadeira ou falsa. Você faz isso a terrorista. Óbvio que é. E a reviravolta, a China surpreende governo Lula e faz anúncio em plena COP30. Rejeição chinesa ao principal projeto da Conferência Climática compromete captação de recursos e enfraquece discurso do Brasil. A China surpreendeu e decidiu não integrar o Tropical Forest Forever Facility, o Fundo Global de Preservação Florestal apresentado pelo governo brasileiro como sua principal iniciativa durante a COP30. A decisão confirmada por 3 fontes com conhecimento direto das negociações impôs um revés aos planos da diplomacia ambiental do presidente Lula. Anunciado em Belém durante a Conferência do Clima da ONU, o fundo já contabiliza 5,5 bilhões em compromissos de investimento, com contribuições anunciadas por Noruega, França e Indonésia. A Alemanha manifestou interesse e disse planejar uma contribuição substancial. Ainda assim, o volume atual de aportes está abaixo da meta revisada pelo governo antes do início do evento, que era de 25 bilhões, como capital somente, com possibilidade de alavancagem para 125 bilhões. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o fundo poderia alcançar 10 bilhões até o próximo ano. Segundo 2 das fontes ouvidas, autoridades chinesas sustentam que o financiamento dos esforços globais de conservação deve partir dos países desenvolvidos. Brasil e Indonésia, como economias emergentes, foram os primeiros a apoiar formalmente a iniciativa. Procurados, os ministérios chineses do meio ambiente e das finanças não se pronunciaram e a delegação do país na COP30 também não respondeu. O modelo TFFF prevê que os recursos captados sejam aplicados em ativos financeiros de alto rendimento. Parte dos lucros seria utilizada para remunerar investidores e restante financiaria repasses anuais
4 por hectare de floresta protegida aos países aderentes. Até o momento, nenhum banco multilateral de desenvolvimento anunciou adesão ao recurso. As tratativas com a Índia estão paradas, enquanto o Japão e Reino Unido ainda não formalizaram compromissos. O Brasil também aguarda definições de Holanda e Canadá, cujas sinalizações podem ocorrer apenas em 2026. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.